Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Santos. E você vai saber neste vídeo a colocação do Santos em termos de dívida no futebol brasileiro. Você vai saber aonde o Santos está em termos de dívida. O Santos está devendo mais do que outros clubes do futebol brasileiro? O Rueda reduziu ou não reduziu o passivo do Santos? Vamos falar também sobre a disputa pela vaga do Bauerman. Michael ou Joaquim? Quem é que joga no próximo sábado? Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like. Compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, quero dar uma super dica para você que tem o seu FGTS parado, sem render absolutamente nada. Já pensou em antecipar o seu fundo de garantia com as melhores condições do mercado para pagar aquela dívida, para realizar aquela viagem familiar? Olha, a Mais Ágil te ajuda a antecipar com a melhor condição do mercado. É só clicar no link fixado nos comentários e também na descrição que você vai falar imediatamente com o atendente da Mais Ágil no WhatsApp. Ele vai te passar os valores, as melhores condições para você antecipar o seu fundo de garantia. Então não perca tempo, tá aí o telefone na tela para você, corre lá na Mais Ágil e antecipe o seu fundo de garantia. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o peixe? Olha, no próximo sábado tem Santos e Cruzeiro na Arena Independência. O Independência que vai estar lotado. Até o dia de ontem, 17 mil ingressos já haviam sido vendidos. Portanto, teremos o Independência completamente lotado para a partida entre Santos e Cruzeiro. E o Santos não terá Eduardo Bauerman, suspenso, que levou o cartão vermelho na partida contra o América Mineiro, e também não terá o Dodge que levou o terceiro cartão amarelo. E na zaga, 2 jogadores brigam por esta posição, Michael e Joaquim. Joaquim é favorito, Joaquim gosta de jogar pelo lado esquerdo, portanto, a possibilidade maior é que Joaquim seja o titular, jogador contratado pelo Santos, junto ao Cuiabá, o Santos que pagou cerca de 17 milhões de reais pelo Joaquim e neste momento é banco do zagueiro Eduardo Bauerman, né? Portanto, nesta briga entre Joaquim e Michael, a tendência é que Joaquim seja o titular. O Santos treina no dia de hoje e o Odair Hellmann vai começar a definir o time para a partida contra o Cruzeiro. O Michael não joga há algum tempo, né? Ele que sofreu com algumas lesões, a última lesão muscular. O Michael realmente é um jogador já com uma idade um pouco mais avançada, foi titular o ano passado, formando dupla com Eduardo Bauerman, e este ano tem perdido espaço, né? Com a chegada do Messias, com a chegada do próprio Joaquim, o zagueiro Michael está perdendo espaço com o treinador Odair Hellmann. E no meio-campo, a tendência é que o Hellmann opte por um meio-campo um pouco mais cauteloso, mais defensivo. Desta forma, o jogador Camacho deve acabar substituindo o suspenso Dodge. Sandri, Alisson e o próprio Ed Carlos brigam também por esta vaga no meio-campo. Ed Carlos que tem sido aproveitado. E um ponto muito importante, né? Muitos torcedores estão sentindo falta do Miguelito e do próprio Ivonei, que não estão sendo relacionados nas últimas partidas. O Ivonei teve algumas aparições, foi 2 vezes utilizado pelo treinador Odair Hellmann no Campeonato Paulista, foi bem, né? O Ivonei, e agora acaba não sendo mais relacionado. E o Miguelito é um jogador novo, 18 anos de idade apenas, é um jogador que tem bastante qualidade, vai e volta, né? O Miguelito, ele joga algumas partidas no profissional, depois volta para o sub-20, enfim, esta tem sido uma estratégia adotada pelo treinador Odair Hellmann. Se o jogador tem idade para jogar no sub-20 e não está sendo utilizado no principal, ele volta para o sub-20 e depois, mais à frente, retorna ao time principal. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre as dívidas dos clubes? Olha, muito se falou ao longo de 2 anos e 4 meses que o Santos estava fazendo
através do presidente Andrés Rueda, um grande trabalho na parte administrativa para baixar o passivo do clube, para reduzir as dívidas, para que mais à frente o Santos tenha um cenário diferente, financeiro, administrativo. Eu vou mostrar um quadro para você. O Andrés Rueda, quando assumiu o Santos com uma dívida próxima a 600 milhões de reais. Esse é o número oficial que o Santos tinha de dívida quando o Andrés Rueda assumiu o clube. Né? Cerca de 570, 580 milhões de reais era o passivo do Santos. O Rueda deu declarações, várias declarações. Uma hora ele falou que era 650, depois chegou a falar que era 700 milhões, mas a verdade é que quando o Rueda assumiu, o Santos não devia mais de 600 milhões. Eu vou mostrar um quadro para vocês sobre as dívidas do Santos Futebol Clube. Está aí na tela para você. Os 10 clubes que mais devem no futebol brasileiro. Primeiro é o Atlético Mineiro. Olha que loucura, hein? O Atlético Mineiro deve 1,6 bi. Quase chegando aí a 2 bilhões, hein? Que coisa. Depois vem o Cruzeiro. Os 2 times de Minas são os maiores devedores do futebol brasileiro. Cruzeiro devendo mais de 1 bi. Depois o Corinthians. E olha que nesta conta do Corinthians não entra o estádio, hein? Não entra a Nova Arena, porque se entrasse, essa dívida aqui estava próxima ao do Atlético Mineiro. O Palmeiras, da Leila, da Crefisa, que é elogiado por muitos jornalistas, com quase 900 milhões de reais em dívida. Depois o Internacional, com investimento altíssimo no futebol, 865 milhões de reais. O Botafogo, que hoje é SAF, do John Textor, 729,5 milhões. Depois o Fluminense, 677,5 milhões. Vasco da Gama, da 777, 664 milhões. São Paulo, 586,6 milhões. E o Santos, com 539,9 milhões. Tá aí, portanto, a atualização. A fonte é da Esportes Value. Portanto, você percebe aí que tem clubes com investimento no futebol muito maior que o do Santos, que, por incrível que pareça, possuem credibilidade no mercado, devendo o dobro e, às vezes, quase o triplo do que deve o Santos Futebol Clube. Como explicar tudo isso, né? Primeiro, mostra que os clubes do futebol brasileiro, em grande parte, estão falidos. Essa é a grande verdade. A irresponsabilidade fiscal nos clubes do futebol brasileiro é impressionante. Como pode o Atlético Mineiro, grande Atlético Mineiro, dever quase 2 bi? Né? E com uma das folhas salariais mais caras do futebol brasileiro. O movimento que deveríamos ter no Atlético Mineiro era o movimento inverso, ou seja, de tentar equacionar as suas dívidas ao invés de aumentar o seu passivo. E o que a gente percebe é que o Atlético Mineiro continua investindo muito alto no futebol. E do lado do Santos, o que dá para perceber é que o Santos praticamente andou de lado. Ou seja, não tivemos um time competitivo ao longo de 2 anos e 4 meses e também não reduzimos a nossa dívida. O Santos reduziu aí cerca de 40 milhões em 2 anos e meio. Portanto, toda esta austeridade financeira proposta aí pelo Andrés Rueda, na realidade, não trouxe grandes resultados na parte financeira do clube. Os números mostram aí, né, os números atualizados mostram isso que eu estou falando. Em contrapartida, esportivamente, o Santos fracassou em 2 anos e meio, vendeu jogadores baratos, em troca contratou jogadores fracos que dificilmente darão retorno financeiro ao clube. Portanto, isso mostra claramente que a estratégia adotada pelo Santos também não foi a melhor. Então tá aí os números para você, os números das dívidas dos clubes do futebol brasileiro, os 10 principais devedores. O Santos é o 10º colocado. É o 10º colocado em números atualizados, olhando as dívidas dos clubes do futebol brasileiro. É isso, meus amigos varandeiros. Grande abraço a todos vocês. Não esqueça, hein? Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu, galera. Tchau!